Uma menina de 13 anos vive numa ilha cercada por água por todos os lados, no coração do Amazonas brasileiro. O lugar é bonito demais para ser real. O rio é largo, o verde é denso, o vento chega devagar pelo pântano. Mas Marciele, conhecida por todos como Tiele, não cresceu numa paisagem de cartão postal. Ela cresceu dentro de um sistema que funciona em silêncio, que opera por baixo do cotidiano, que se alimenta da resignação das mulheres ao redor dela e da ausência de qualquer caminho de saída visível. A história de Tiele foi levada ao cinema pela diretora Mariana Brenand e o filme Manas estreou em 2024, vencendo o prêmio no Festival de Veneza. O que o mundo viu na tela não foi uma ficção distante. Foi o retrato de uma engrenagem violenta que ainda hoje rege a vida de milhares de meninas na Ilha do Marajó, no Pará. Se esse tipo de análise faz sentido para você, se você gosta de entender o que está por trás de uma obra antes de assisti-la ou depois de sair perturbado dela, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você achou dessa história. Porque Manas é daqueles filmes que cada pessoa carrega de um jeito diferente. A Ilha do Marajó fica no estado do Pará, na foz do rio Amazonas, e é a maior ilha fluviomarítima do mundo. Ela tem cerca de 49 mil quilômetros quadrados de extensão, mas a infraestrutura não acompanha o tamanho. Para entrar ou sair da ilha, é preciso atravessar o rio. Não existe ponte. O transporte é feito por barco e o acesso às cidades maiores depende de dinheiro, de embarcação e de tempo. Para quem vive nas comunidades ribeirinhas mais afastadas, como a família de Tiele, a geografia não é só cenário, é uma barreira concreta entre a vida que se tem e qualquer outra possibilidade de existência. É nesse contexto que o filme começa a construir o que vai chamar de prisão do silêncio. Tiele cresce vendo a mãe se resignar, vê o peso que recai sobre as mulheres da comunidade, vê a irmã mais velha partir e passa a idealizá-la como uma espécie de saída possível, uma versão de futuro que talvez ela também pudesse alcançar. Mas à medida que a narrativa avança, a plateia percebe que partir não é uma decisão simples. Partir exige recursos que essa família não tem. Exige uma rede de apoio que não existe. Exige um destino, e destinos custam caro quando se vive no limite. O que o filme expõe com precisão cirúrgica é a forma como o isolamento geográfico amplifica todas as outras formas de aprisionamento. Quando a sobrevivência depende da comunidade, a comunidade também se torna uma forma de controle. As poucas oportunidades de trabalho existentes estão nas mãos de poucos. As relações são entrelaçadas a gerações, os favores cobram preço. E quem depende de alguém para comer, para ter onde dormir, para atravessar o rio, aprende muito cedo que questionar o sistema tem um custo que nem sempre é possível pagar. A violência que atravessa a vida de Tiele não chega com grito, nem com cena espetacular. Ela chega pela normalização, pela forma como certas situações são tratadas como coisa da vida, pelo olhar que desvia, pela voz que baixa quando o assunto surge. O filme registra com rigor documental a maneira como o silêncio é ensinado dentro de casa antes de ser praticado fora dela. Dentro da família, calar é chamado de guardar as aparências. Dentro da comunidade, calar é chamado de não criar caso. Na vida cotidiana, calar é apresentado como a única forma de sobreviver com alguma integridade, porque quem fala pode perder o pouco que ainda tem. O mecanismo do boato funciona como uma segunda camada de controle. Numa comunidade onde todos se conhecem, a verdade não precisa ser verdadeira para se espalhar rápido. Basta uma voz, uma interpretação torta, uma insinuação. Quem se levanta e fala pode acordar no dia seguinte sendo visto como o problema, não como a vítima. Pode ser isolado, pode perder acesso a oportunidades de trabalho. Pode ser tratado como quem quebrou a paz de um lugar que precisava apenas continuar funcionando como sempre funcionou. É por isso que tantas pessoas aprendem a negociar com o silêncio, não porque não doem, mas porque calcular o preço de falar e chegar à conclusão de que sobreviver mais um dia vale mais do que qualquer verdade dita em voz alta. Manas não constrói um vilão de filme. Não há um antagonista com cara de monstro que o espectador possa odiar com conforto. O que o filme apresenta é algo muito mais difícil de processar: um sistema. Um conjunto de relações de poder que funciona sem precisar se anunciar. O poder da idade sobre a juventude, o poder do dinheiro sobre quem não tem,
o poder de quem controla a informação sobre quem depende dela, o poder de quem pode oferecer ou retirar o acesso a recursos básicos. Em lugares com poucas opções, o poder não precisa gritar. Um sussurro já é suficiente para dobrar quem não tem para onde ir. A dependência econômica e relacional é o motor invisível que mantém esse sistema funcionando. Quando a existência de alguém depende de uma rede específica para se sustentar, atacar qualquer parte dessa rede é um ato de autodesabamento. Thiele cresce entendendo isso no corpo antes de entender com palavras. E a decisão que ela toma ao longo do filme de enfrentar a engrenagem não é apresentada como heroísmo fácil. É apresentada como um gesto de extrema coragem, num contexto onde coragem tem um preço altíssimo e ninguém garante que alguém vai pagar junto. O papel dos adultos ao redor de Thiele é um dos pontos mais perturbadores da obra. Há adultos que têm medo de perder o sustento. Há adultos que conviveram tanto tempo com aquela realidade que deixaram de enxergá-la como errada. Há adultos que se convencem de que não deve ser tão grave assim porque aceitar a gravidade exigiria agir. E agir exigiria abrir mão de uma estabilidade que também é precária. E há adultos que simplesmente olham para outro lado, porque olhar direto dói demais. O resultado é um ciclo. A criança que cresce dentro do silêncio aprende que silenciar é a forma correta de existir. E quando essa criança se torna adulta, passa o mesmo ensinamento adiante, não por maldade, mas porque é o único modo de vida que conhece. O filme foi premiado em Veneza em 2024 justamente porque consegue fazer algo que documentários muitas vezes não conseguem e que dramas superficiais nunca tentam. Ele coloca o espectador dentro do mecanismo, não como observador externo que pode julgar com distância segura, mas como alguém que começa a sentir o peso do sistema por dentro, que começa a entender por que as escolhas não são simples, por que as saídas não são óbvias e por que culpar apenas indivíduos é uma forma de não enxergar o problema real. Manas não choca pela violência explícita, ele sufoca pela banalidade. As pessoas continuam sorrindo, continuam comendo, continuam organizando o cotidiano. E é exatamente essa normalidade que aterra o espectador, porque quando o errado convive tanto tempo com o certo, quando as duas coisas dividem a mesma mesa e o mesmo telhado, fica cada vez mais difícil separar onde um termina e o outro começa. O Amazonas continua lindo na janela, o rio continua verde, e Thiele continua aprendendo, a cada dia, que a beleza de um lugar não protege ninguém do que acontece dentro dele. Não há liberdade real onde não há escolha real. Quando uma pessoa é colocada num contexto em que todas as opções disponíveis levam ao mesmo lugar, a ausência de saída já é por si só uma forma de violência. O que Manas faz é tornar essa violência visível, nomeá-la, mostrá-la, funcionando em tempo real, numa ilha no meio do Pará, num ano qualquer, numa família que poderia ser qualquer família. A pergunta que fica depois dos créditos é a seguinte: o mais assustador em Manas é o agressor em si ou é o silêncio de todas as pessoas boas que estavam por perto e não disseram nada? Comenta aqui embaixo o que você acha. Se você já viu filmes com temáticas parecidas e quer sugerir para um próximo postcard, manda nos comentários também. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo postcard.